A visão dos quatro animais no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subia do mar. O primeiro era como leão e tinha asa de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi um segundo animal semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muitas carnes. Depois disso, eu continuei olhando e vi outro, semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E nesse chifre havia olhos, como os de homens, e uma boca que falava grandes coisas. O reino de Deus. Eu continuei olhando até que foram postos nos tronos, e um ancião de dia se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o servia, e milhões de milhões assistia diante dele. Assentou-se o juiz e abriu-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciões de dia e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. A interpretação das visões. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. Ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Este grande animal, que são 4 reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão um reino, ou possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4 animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, os que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Isso é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grande coisa, cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles.
até que veio o ancião de dias e fez justiça ao santo do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daqueles mesmos reinos se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir, para desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Amém.